Boa noite, querida igreja. Hoje é um dia diferente, né? Temos bastante gente viajando, com muita coragem. Esperamos que os sistemas antimíssil funcionem bem nos próximos dias, semanas. Graças a Deus, o pessoal chegou bem, né? Já está em Israel, pelo que eu estou sabendo. Conseguiram passar já na divisa ali do Líbano, que é uma aventura para quem já passou por ali. Mas também é um dia especial hoje, Dia das Mães. Acredito que muita gente também esteja visitando as suas mães nesta noite. Meus queridos, eu vou começar hoje falando um pouco dos animais de estimação lá da minha casa. Gosto muito de animais. Quem já foi lá em casa sabe que a gente tem cachorro, a gente tem gato, a gente tem peixe, já tive coelho, já tive codorna, já tive papagaio, já tive tudo que vocês imaginarem, já teve de animal na minha casa. E da onde vem esse amor pelos bichos? Minha primeira lembrança com o cachorro é quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Nós morávamos lá no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, no Instituto Bíblico Cades Barnea. Meu pai era um dos diretores lá desse seminário indígena. Viajava muito pelas tribos, plantando igrejas, acompanhando missionários. E nós, como família, morávamos ali naquela base missionária. E nós tínhamos um cachorro, um pastor alemão grande, o nome dele era Greif, era o tamanho meu naquela época, né? Eu tinha 5, 6 anos, imaginava aquele animal grande. E certo dia, meu pai estava viajando, Greif estava preso numa corrente, só para vocês imaginarem como ele era, né? Aquelas correntes grossas. E entrou um homem, embriagado, com um facão na mão, e gritando, gesticulando, correu para cima da minha mãe, jogou a minha mãe no chão, estava com a faca a ponto de esfaqueá-la, quando Greif conseguiu rebentar aquela corrente, pulou para cima daquele homem e só largou aquele homem quando chegou ajuda para prendê-lo e assim por diante. Foi uma cena muito marcante na minha vida. Esse animal, esse cachorro, a fidelidade dele, a disposição de enfrentar o perigo para proteger o seu dono, a sua dona, que era a minha mãe. Então, desde pequeno, tinha um amor muito grande por aquele cachorro. Mas o Greif, ele não só era muito valente, mas nós íamos para a escola ficava na cidade, o Instituto Bíblico ficava fora da cidade, a gente pegava um ônibus, de manhã cedinho, um ônibus escolar, esses que tem na zona rural, aí Brasil adentro, e a gente tinha que andar, era uma chácara, quase que uma fazenda onde ficava esse Instituto Bíblico, a gente tinha que andar até um determinado lugar, e o Greif ia com a gente até aquele lugar. A gente pegava o ônibus nos levava para a escola, e quando a gente voltava da escola, lá longe, quilômetros da nossa casa, o cachorro já ficava esperando num lugar onde ele conseguia ver o ônibus chegar. E quando ele avistava o ônibus, ele corria rapidamente até o ponto de ônibus onde a gente descia para nos aguardar e aí juntos irmos para casa. São assim imagens que eu tenho muito vívidas na minha mente daquele cachorro. Cachorro obediente, um cachorro que protege o seu dono. E nós gostávamos de brincar com o Greif. E tinha uma piscininha
lá naquele instituto bíblico, e o Caio odiava a água. Ele não gostava de nadar. Muitos cachorros gostam, mas esse não gostava, não. E a gente, criança, a gente brincava ali na água, e aí a gente tentava ver se a gente realmente tinha confiança daquele cachorro ou não. E a gente chamava ele para pular para dentro da piscina. E quando a minha mãe chamava, aquele cachorro pulava no meio da piscina e ia até ela, mesmo tendo medo de água e não gostando de água. Um animal obediente, um animal corajoso, um animal fiel, um animal que traz alegria e que tenta agradar ao máximo o seu dono. Mas nós temos outros animais na nossa casa. E hoje o animal que mais conquistou os meus filhos é um gato. É a Bruna. Chama Bruna. Ela é meio marronzinha e tal, então ficou Bruna, né? Quem não sabe, Bruna em italiano tem um significado. Então a Bruna chegou lá em casa, assim, era um gato de rua, um filhotinho que ninguém queria, e a Bruninha chegou em casa. E foi conquistando aos poucos o coração de todo mundo lá em casa. Mas a Bruninha já é um pouquinho diferente. A Bruna, ela deita no meio da casa, não importa se é bem no lugar que você tem que passar ou não, ela deita ali e ela acha ainda que quando você passa tem que fazer carinho nela, né? A Bruna, ela gosta de deitar na minha cama, exatamente em cima do meu travesseiro, e se eu quero descansar, ela não sai dali não. Tem que pegar, tem que tirar. Ela acha que aquilo é o canto dela, onde eu estou em casa, né? A Bruninha, de manhã cedinho, não importa se é dia livre, se não é dia livre, se é dia de trabalho, férias, não importa, quando dá 5h30 da manhã, ela está miando na porta da casa, do quarto da gente, querendo a comida dela e querendo que abra a porta para ela poder sair. E se você não sair, ela vai ficar lá miando. Hoje foi um dia assim, que ela vai te tirar da cama. A Bruna, ela já tem uma maneira de encarar o mundo tão diferente do Caio. Dois animais queridos, dois animais que trazem muita alegria para a gente. Mas hoje à noite, por que eu estou falando desses bichinhos da minha casa? Porque eu quero refletir com vocês sobre como é a nossa relação com Deus. Como é a minha espiritualidade? Como que é a minha intimidade com o Senhor? Eu gostaria de usar, claro, de forma metafórica, ilustrativa, as atitudes de um cachorro e de um gato. Como eles agem diferentes, como eles são diferentes. Um gato, nessa ilustração, ele se entende o centro da casa, o centro do mundo. Tudo gira em torno dele. Tudo é para o seu prazer. Tudo é para servir a ele. Um gato é autossuficiente. Um gato, quando nós viajamos, a Bruna, ela não esquenta. Tem outras casas lá no seminário, ela vai para a próxima cama, ela vai buscar ração na próxima casa, ela não tem problemas com isso. Eu me basto. Se eu não consigo aqui, eu vou conseguir lá. Se eu quiser o meu carinho aqui e ninguém me der, eu vou na outra casa, que eu vou receber.
Nessa ilustração, interesse próprio. Não só eu sou autossuficiente, mas eu me amo. Eu sou o centro das atenções. O mundo gira ao meu redor. E Deus gira ao meu redor também. No centro de tudo que eu faço, de tudo que eu penso, no centro da minha vida profissional, da minha vida amorosa, da minha vida íntima, estou eu. E tudo gira ao meu redor. Nessa ilustração, por favor, não fiquem com raiva dos gatos nem dos cachorros, é só uma ilustração. Mas nessa ilustração, o cachorro já tem uma atitude um pouco diferente. O cachorro, ele é obediente, o cachorro é dependente. Quando você viaja, o cachorro não come. O cachorro, ele sente falta. O cachorro, ele chora, ele morre de saudades. E um cachorro, ele confia no seu dono. Ele faz tudo para alegrar o seu dono. Não sei se vocês já tiveram a experiência de treinar um cachorro. Eu sei que tem pessoas no nosso meio que gostam de fazer isso, assim como eu gosto. E quando a gente treina um cachorro, o cachorro faz tudo para te agradar, para receber um carinho seu. De repente ainda um petiscozinho seu. Mas ele quer ouvir aquele bom garoto. Você fez direito. É um relacionamento diferente com o dono. Um relacionamento de obediência, de dependência, de fidelidade, de alegria em agradar ao seu dono. Assim como cães e gatos têm diferentes atitudes com seus donos, nós também temos diferentes atitudes com Deus. E eu gostaria de chamar isso a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Quando nós lermos uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 3, os primeiros 4 versículos diz o seguinte: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Parece que Paulo diz aqui neste texto, em 1 Coríntios 13, logo em seguida vem toda aquela disputa, dentro da igreja, de quem é de Paulo, quem é de Apolo, e as divisões, e as brigas, e assim por diante, mas me parece que neste texto Paulo está dizendo que há a possibilidade de eu ser de Cristo, mas eu continuar sendo uma criança imatura, um gato na fé, uma pessoa que ainda as coisas deste mundo são muito preciosas e muito valiosas para essa pessoa. E essa pessoa, ela vai viver a sua fé, mas ela vai viver essa fé como um bebezinho, como uma criancinha. E uma criança, assim como um gato, um bebezinho, quem tem um bebê em casa, quem já teve um bebê em casa, sabe que um bebê também é assim, tudo gira em torno dele.
O que importa é que a barriguinha esteja cheia, fraldinha limpa. Tudo gira em torno daquela criancinha. Ela não pensa, eu não vou gritar agora porque é 3 horas da manhã e eu vou acordar a mamãe que precisa de sono. Ela grita porque está com fome e está com fralda suja. É um bebê na fé. É um bebezinho. O interesse próprio, o amor próprio, as coisas que me agradam. Muitas vezes, nossa relação com Deus é uma relação assim, de um gato, de um bebezinho, onde nós enxergamos Deus como um meio para suprir, para alcançar os nossos objetivos pessoais. Deus é um meio para que eu seja feliz, para que eu obtenha aquilo que eu quero. É uma espiritualidade um tanto utilitarista. Eu me relaciono com Deus porque eu acredito que por meio desse relacionamento, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Enquanto Deus me der aquilo que eu quero, eu me relaciono com Ele. Mas se Deus não me der aquilo que eu quero, eu faço que nem o gato. Eu vou para a próxima casa, eu busco carinho no próximo lugar, eu vou comer a ração no próximo potinho. É uma espiritualidade onde a minha pergunta é: o que Deus pode fazer por mim? Deus, esse Deus maravilhoso, mas Ele está aí para me servir. É quase como se Deus fosse um funcionário meu. E nós percebemos isso nas nossas orações, onde são orações centradas em nós, orações extremamente egocêntricas. Deus, me abençoe. Deus me proteja. Deus me dê saúde. Deus me dê recursos. Deus cuida de mim. Mas o centro sempre sou eu. Claro que nós podemos pedir tudo isso para Deus. E Deus quer cuidar de nós. E é alegria sua fazer isso. Mas Deus não é um funcionário meu. A crença deste bebê na fé de 1 Coríntios 3 é que o mundo foi feito para mim, para suprir aquilo que eu preciso, que eu quero, que eu almejo, que eu sonho. Lutero disse uma vez, e eu vou citar: a essência do pecado está no homem buscar a si mesmo, e isso até mesmo em Deus. O que Lutero está dizendo? Que no centro do pecado do homem é que ele sempre busca a si mesmo, até mesmo quando ele se relaciona com Deus, ele está buscando suprir as suas vontades. Não foi exatamente isso que aconteceu no jardim do Éden? Quando a serpente disse para Eva: não é verdade que vocês vão morrer. Se você comer desse fruto, você será como Deus. Você já pensou se alguém ou algo pudesse te oferecer mais do que Cristo te oferece? Será que você deixaria a Jesus Cristo? Se Deus não te der aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, mesmo assim, você continuaria seguindo e servindo a Ele?
esse tipo de religiosidade, essa religiosidade do bebê, ou do gato, como nós estamos vendo, é a religiosidade básica das principais religiões do mundo. O homem, quando ele busca o sobrenatural, em todas as religiões, ele busca aquilo que funciona para ele, aquilo que dá respostas às necessidades que ele tem. E ele vai buscar meios diversos para que esse sobrenatural funcione para ele. Quando estudamos as religiões do mundo, nós vamos entender que esse é o sistema base que está por trás de toda a religiosidade humana. É se relacionar com o sobrenatural, com o objetivo para que esse sobrenatural alivie os meus problemas, atende às minhas necessidades. E de que maneira eu vou manipular este sobrenatural? Na ciência das religiões a gente fala a maneira de manipular o sobrenatural é por meio da magia. Nós usamos a magia para eles, palavras, frases prontas, sacrifícios. A gente anda de joelhos, subindo escadas, carrega cruzes pesadas, se corta, mata animais, joga sangue, usa roupas especiais, faz todos os tipos de ritos com o objetivo de manipular este sobrenatural para que o sobrenatural atende às minhas vontades. Isso acontece nas religiões de matriz afro, isso acontece nas religiões animistas de povos tribais, mas isso acontece também nas nossas vidas. As crianças buscando manipular o mundo para que os seus desejos sejam supridos, atendidos, aceitos. Quão diferente é a religiosidade do adulto na fé, a religiosidade do cristão verdadeiro. Deus não é um meio para alcançar fins. Deus é o fim da nossa existência. Ele é o objetivo final de nós existirmos e estarmos aqui. Em Colossenses, versículo 1, a partir do versículo 15, Colossenses 1:15, nós temos esse magnífico texto. Possivelmente ele foi até um hino na igreja primitiva, onde tem uma teologia muito condensada nesse texto, que diz o seguinte: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você existe, eu existo, não para atender ao meu eu me basto, ao meu eu me amo, ao meu eu sou o centro do mundo. Mas nós vivemos, a nossa existência existe para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Deus é o fim, Deus é o objetivo, a vontade dEle é o fim.
A existência dele é o fim, a glória dele é o fim. Apocalipse 4, versículo 11 diz o seguinte. Apocalipse 4, versículo 11. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. No centro do universo não está o Thomas. No centro do universo não está você. No centro do universo é esse Senhor digno de receber glória, honra, poder, porque Ele é o Criador e porque a sua vontade faz com que você exista. Quando eu vivo olhando para este mundo dessa maneira, entendendo que Deus é o fim, a minha oração muda. Ela deixa de ser uma oração somente para atender as minhas vontades, os meus caprichos. Não que eu não possa colocar isso nas mãos de Deus e que eu não deva fazê-lo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, na famosa oração que Jesus nos ensinou, ele já mostra como o foco, o centro da oração muda. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que importa é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Será que nós temos coragem de orar desta maneira? Senhor, eu estou vivendo por esse momento difícil. Eu sei que Tu estás comigo aqui. Eu sei que Tu me sustentas. Eu sei que Tu me dá forças. Mas que seja feita a Tua vontade. E se Tu queres, me livra disso. Mas se for a Tua vontade, me dê forças para que eu possa passar. Não foi exatamente essa oração que o próprio Senhor Jesus fez ali no jardim do Getsêmani? Pai, eu não quero. Lança fora esse cálice de mim. Eu não suporto pensar o que vai acontecer. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Essa é a espiritualidade do cristão. O cristão entende que Deus quer sim cuidar de nós. E Ele faz isso. Ele nos sustém. Ele tem a nossa vida nas suas mãos. E nós já aprendemos que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Só que Deus pensa diferente a respeito da nossa vida do que nós. Deus olha para a nossa vida com um olhar totalmente diferente. Com um olhar que vai muito além daquilo que nós vivemos aqui agora. É um olhar da eternidade. Romanos, capítulo 15. Romanos 15, os versículos 8 e 9.
diz o seguinte: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. E tudo isso com o objetivo, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. O alvo da nossa vida é glorificar a Deus. Nós existimos aqui com este propósito. O nosso propósito primeiro não é a nossa autorrealização. O nosso propósito primeiro não são os nossos sonhos, as nossas conquistas e os nossos projetos. O alvo primeiro não é a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. O alvo primeiro da nossa existência nesta terra, acima de tudo, é glorificar a Ele. E nós vamos fazer isso por meio da nossa família, por meio dos nossos filhos, por meio do nosso trabalho, por meio dos nossos bens, por meio dos nossos recursos, por meio do nosso tempo, por meio dos nossos relacionamentos e por meio dos nossos sonhos. Mas o alvo não é autorrealização, não é eu me basto, não é o eu me amo, mas é, Senhor, como posso agradar a Ti? Senhor, como posso servir-Te? Senhor, eu quero glorificar a Ti com a minha vida. Quando nós vivemos desta forma, tudo na nossa vida muda. Nossa oração muda. Em vez de pedirmos por conforto pessoal unicamente, nós começamos a pedir para vivermos em conformidade com os planos e a vontade de Deus. Em vez de adorarmos a Deus somente por aquilo que Ele fez por mim, nós começamos a adorar a Deus por quem Ele é. Em vez de servirmos a Deus somente quando é conveniente para mim, quando encaixa na minha agenda, eu sirvo a Deus, mesmo que isso me custa algo. Eu vou começar a definir sucesso na minha vida, não mais apenas pelo padrão e pelos olhos humanos, mas pelos olhos de Deus. E a minha relação com Deus vai deixar de ser um meio para alcançar fins pessoais. E a minha relação vai ser com Deus, que é o fim supremo de toda a criação, de toda a nossa existência. Queridos, eu gostaria muito que a minha vida, a nossa vida, deixasse de ser uma vida de um bebezinho, autocentrado, com tantas picuinhas, com tanta coisiquinha, para que nós pudéssemos viver a vida com o Senhor a partir do Senhor Jesus Cristo, somente olhando para Ele, nos encontrando aos pés da cruz, buscando forças, visão, alegria, comunhão, ali. Eu gostaria, então, ir para uma segunda ilustração. Pensando em tudo isso, eu acho que existe uma figura humana que nos ajuda a compreender melhor essa teologia centrada em Deus.
é o amor de uma mãe. O amor de uma mãe é amor de cachorro, não de gato. O amor de uma mãe é muito diferenciado. Uma mãe não ama seus filhos porque eles sempre fazem o que ela quer. Uma mãe ama seus filhos apesar de tudo que eles fazem. Eu trabalhei muitos anos, 7 anos da minha vida, com jovens delinquentes, com rapazes entre 14 e 17 anos, antes de chegar na maioridade, que estavam cumprindo medidas socioeducativas. E era impressionante. Esses homens, esses meninos, mas porte de homem, tinham feito de tudo na vida. Matado, traficado, criminosos. Mas quando você falava na mãe, mudava. Porque a mãe era a única pessoa que acreditava neles, que acompanhava eles, apesar de tudo que eles já tinham feito. Um amor de mãe é abnegado, é um amor sacrificial. A mamãe acorda 2 horas, 3 horas da manhã, se o bebê chora, se ele quer mamar ou se ele precisa trocar a fralda. O papai, ele dá uma viradinha de lado, assim, que faz de conta que não está ouvindo, né? Não é verdade, a gente também acorda e ajuda muito. Mas a mamãe, ela escuta antes da gente. A mamãe, ela faz tudo isso, mesmo que ela não recebe reconhecimento nenhum. Mães não oram apenas para que seus filhos tenham conforto. As mães oram para que eles conheçam a Deus e vivam com propósito e façam a vontade de Deus. Qual é o nosso maior sonho como pais em relação aos nossos filhos? O nosso desafio como cristãos maduros na fé é amar a Deus como um cachorro ama o seu dono, ou como uma mãe ama o seu filho. O amor de mãe não é condicional. Ela não diz, só vou cuidar de você se você me agradecer ou der aquilo que eu quero. Mas na nossa relação com Deus, muitas vezes nosso amor é condicional. Senhor, eu te amo se eu alcançar isso ou se tu me deres aquilo. E quantas vezes a gente aconselha pessoas que vem a seguinte frase: eu estou decepcionado com Deus porque Ele não me deu aquilo que eu pedi para Ele. Vocês percebem como nós condicionamos o nosso amor a Deus? Somos desafiados a amar a Deus incondicionalmente. Não apenas quando tudo está bem, mas porque Ele é Deus, porque Ele merece a nossa adoração, porque Ele nos criou, porque Ele é o centro deste mundo e porque a Ele devemos dar toda a adoração. Amar a Deus com fidelidade, com entrega, com compromisso, custe o que custar, independente da situação, mesmo quando é difícil, mesmo quando eu tenho que pagar um preço por isso. Esse é o amor de uma mãe. Eu queria concluir lendo um texto muito bonito de Isaías 49, o versículo 15.
Isaías 49, 15. O profeta Isaías está falando aqui sobre a restauração de Israel, sobre todas as decepções que Deus teve com este povo, por causa dos seus pecados. Mas aí no versículo 15 ele vai dizer: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? O profeta Isaías fala exatamente desse amor incondicional de uma mãe. E aí ele vai dizer: embora uma mãe, ela, em algumas situações, até possa esquecer o seu filho, Deus nunca se esquecerá de você. Isaías, ele vai dizer que esse amor tão forte de uma mãe, esse amor incondicional, ele serve até de base para ilustrar o amor de Deus por nós. Mas o amor de Deus é ainda mais forte. O amor de Deus ainda é mais certo do que o amor de uma mãe. Deus é confiável. Deus é presente. Deus é constante. Deus é digno de adoração. Vivamos dessa maneira a nossa relação com Deus, confiando nele toda a nossa vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis, como um cachorro que ama o seu dono, que confia no seu dono, que é fiel ao seu dono, e não como um gato. Queria concluir com um poema de Mário Quintana, poema Mãe. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que o amor de Deus. Que nós possamos viver esse amor em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, incondicional. Não importa o momento, não importa a dificuldade, Ele é digno de adoração. Entregar tudo a Ele, confiar tudo a Ele e saber que Ele tem o controle de tudo. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração especial pelas nossas mães. As mães que simbolizam este amor, que ilustram esse amor incondicional aqui na terra. Queria convidar você, mãe, para se colocar em pé. Queria fazer uma oração especial por vocês. Eu não tenho mais mãe, minha esposa não tem mais mãe. Um dia como hoje a gente lembra com muitas saudades da mamãe. Tudo aquilo que a gente viveu com ela. Vocês foram escolhidas por Deus para ilustrarem este amor incondicional aqui neste mundo. Vocês são um símbolo de como deve ser o nosso amor por Deus. Mas mais do que isso, vocês ilustram o amor de Deus por nós. E esse é um papel extraordinário. Esse é um papel
quando vocês amam uma criança, vocês são uma ilustração daquilo que Deus quer fazer por nós. Vocês são privilegiados, agraciadas, assim como Maria foi. Eu quero agradecer pela vida de vocês. Querido Deus e Pai, Tu colocas ilustrações na nossa vida. Vimos aqui cachorro, gato, mas uma ilustração que nos toca muito é a mãe. Nós somos agradecidos, ó Pai, pelas mães biológicas, pelas nossas mães do coração. Temos mães que não geraram filhos próprios, mas têm muitos filhos nesta terra. Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. Querido Deus, pela sua abnegação, pelo seu compromisso, pelo seu amor incondicional, pela sua paciência, pelo sua disposição de recomeçar, de perdoar, de esquecer, de investir nos outros. Querido Deus e Pai, abençoe cada mãe aqui da nossa igreja. Que elas possam ser mães que amam ao Senhor e que deixam esse amor de Deus fluir por meio da vida delas. E que elas sejam, como diz Provérbio 31, essas mulheres sábias que edificam os seus lares, que cuidam da sua família, que honram seus maridos e que são esse exemplo de amor incondicional entre nós. Tu conheces as lutas de cada uma, tu conheces as tristezas em relação aos filhos que talvez algumas vivam. Renove, ó Pai, a esperança no coração delas. Dê fôlego, dê paciência, Senhor, e dê esperança, Pai. Em Ti a esperança nunca morre. Tu fazes milagres, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. E a todos nós, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que nós possamos viver a nossa vida contigo de forma incondicional, Senhor. Não nos colocando no centro do universo, tudo girando em torno de nós, do nosso umbigo, das nossas vontades. Ó Pai, mas para que nós possamos amar o Senhor, independente das circunstâncias, independente das nossas vontades, independente das dificuldades e situações, simplesmente porque Tu és Deus, porque Tu és digno, porque Tu és o Criador, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu mereces toda a honra. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és Deus. Queremos fazer a Tua vontade, queremos girar em torno das Tuas coisas. Faça a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Ó Deus, que essa oração seja a nossa oração diária, ó Deus. Queremos nos entregar completamente a Ti. Queremos deixar de ser crianças. Queremos amadurecer na fé. Queremos nos encontrar aos pés da Tua cruz, ó Pai, sem olhar para tantas diferenças e picuinhas, e amar a Ti e amar aos outros, porque Tu nos amou. Nos perdoa, Senhor. Me perdoa. Quantas vezes eu tenho sido egocêntrico, autocentrado e deixado
de olhar para Ti dessa maneira. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, porque é Tua. Em nome de Jesus. Amém.